A Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é composta por 7 juízes e sede na Costa Rica, determinou que o Brasil reinicie a investigação sobre o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, ocorrido em 1975, durante a ditadura militar. O Estado brasileiro foi condenado como responsável direto pela falta de informação sobre o crime. Foi por unanimidade que a Corte IDH considerou o Estado brasileiro responsável pela violação do direito da família do jornalista Vladimir Herzog de conhecer a verdade. Em 1975, Herzog teve o suicídio forjado nas dependências do DOI-CODE, o Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna. Para a Corte, o que aconteceu com o jornalista deve ser considerado crime contra a humanidade. Na época, Vladimir Herzog era diretor de jornalismo da TV Cultura. Ele foi morto depois de se apresentar espontaneamente para prestar esclarecimentos sobre sua ligação com o Partido Comunista Brasileiro. A versão divulgada pelo regime militar é a de que o jornalista teria se enforcado com um cinto. Cabe ao Brasil agora fazer uma série de sanções e tomar medidas de reparação, como a investigação detalhada da detenção de Herzog, além de identificar e punir os responsáveis por sua tortura e morte. No Chile, não aqui no Brasil, 45 anos depois, a justiça condenou a 15 anos de prisão 9 militares responsáveis pelo assassinato do cantor e ativista político Vítor Jara durante a ditadura de Augusto Pinochet. 8 militares e o chefe de prisões da ditadura são os responsáveis pela morte de Jara, na época com 40 anos. Vítor Lídio Jara Martínez, que apoiava o governo constitucional de Salvador Allende, foi um importante professor, diretor de teatro, poeta, cantor, compositor, músico e ativista político chileno. Jara foi preso em 13 de setembro de 1973 pelos esquadrões de tortura e assassinato do Chile, 2 dias depois do golpe do general Pinochet. Como outros milhares de vítimas, ele foi levado ao Estádio Nacional, transformado no principal centro de detenção do regime. No estádio, foi torturado durante 3 dias e depois fuzilado, com 44 tiros. O corpo foi descoberto 3 dias depois, perto de um cemitério de Santiago. O trabalho de Jara e a violência que ele sofreu até a morte inspiraram artistas dentro e fora do Chile, como o cantor americano Bruce Springsteen, a banda inglesa The Clash e o irlandês U2. La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba. Cerca de 3.200 chilenos foram assassinados por agentes do Estado nos 17 anos da ditadura. Outros 33 mil foram torturados e encarcerados por causas políticas. 1.192 pessoas ainda hoje são consideradas desaparecidas. Há uma semana, a família do ditador, morto em 2006, foi condenada a devolver mais de 5 milhões de dólares desviados por ele durante seu governo.